Louvado seja Deus pela boa preparação que o Senhor nos faz hoje de estarmos aqui todos reunidos na mesma fé e comunhão, e isso é dádiva de Deus. Então eu quero iniciar a minha fala celebrando a Deus e a Jesus por tudo que Ele tem nos proporcionado. Estar aqui hoje é uma dádiva para cada um de nós, e então nós devemos celebrá-lo por aquilo que Ele tem sido para nós. Quero então agradecer a Deus, a Cristo, quero agradecer também pela vida do meu querido amigo, pastor Juliano, que com muito carinho me fez esse convite, e disse a ele quando do convite que eu não sabia se estaria à altura do convite, mas agradeci e agradeço por ter esta oportunidade de fala. Nós ouvimos a preleção do pastor Juliano acerca de meditação. Isso é muito importante nos anos que estamos vivendo, anos de um progresso tecnológico muito grande, e às vezes nós não temos tempo para parar, para meditar, para refletir. E eu gastei muito tempo para escrever um livro que é justamente um devocional. Devocional, ele está muito ligado com meditação. Quando eu digo eu vou fazer o meu devocional, eu estou meditando à luz da palavra de Deus. Então, no ano passado, eu gastei muito tempo escrevendo algumas meditações à luz da Bíblia, e devoção, um dos possíveis significados para devocional ou devoção, vem de uma outra língua, mas que indica pertencimento. Quando eu digo que aquele irmão ele é devotado, quando aquela irmã é devota, ele pertence a uma causa. Quando eu digo que aquele irmão ele é devoto de Cristo, ele pertence ao Cristo. Então, quando nós propomos esta ideia de um livro contendo devocionais, um devocional para cada dia do ano, à luz de um texto bíblico, de um versículo bíblico, é justamente com esse propósito, para que desde manhã até a noite eu leve para tudo aquilo que eu vou passar naquele dia, que eu não sei o que o dia vai produzir, aquela meditação bíblica que foi provocada no início do dia. Então isso é meditação. A meditação bíblica, o devocional bíblico, ele nos defende inclusive do pecado, nos blinda do pecado. Davi disse isso, disse mais ou menos assim em um dos salmos, um dos versículos do Salmo 119, Davi dizia assim: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Então, quando nós levamos a meditação bíblica para o nosso dia, seja através da meditação ou através de um devocional, nós estamos nos blindando pela palavra de Deus. Quando Paulo apóstolo fala sobre as armas do Espírito, ele falava que a Bíblia, ou que a palavra de Deus, é a espada do Espírito, ou seja, é instrumento de guerra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu então empreendi muito tempo para escrever, e eu tenho, pela graça de Deus, recebido inúmeros testemunhos diários de pessoas que estão sendo resgatadas por aquilo que foi escrito e que chegou em outros países até. Recebi um relato muito atual de um casal que reside na Europa e já distante dos caminhos do Senhor, porque eles acreditavam
que eles haviam incorrido, segundo eles, num pecado imperdoável e que não adiantaria eles procurarem a remissão em Jesus, porque isso seria impossível. Então, através disso, o adversário construiu na mente daquele casal um castelo que eles entendiam que jamais encontrariam o perdão de Deus. A distribuidora Plenitude é uma distribuidora de livros bíblicos, de Bíblias aqui do Brasil, instalou uma unidade em Portugal. Foi possível, aquele casal comprou um livro, o devocional que eu escrevi, e eles contam que a esmo, ou seja, abriram o livro, e quando eles abriram o livro, a página aberta foi a explicação sobre o que é o pecado para a morte, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, e que se pecarmos, diz o texto de João, nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, diz o texto, não só pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E ele conta que os dois caíram de joelhos, chorando copiosamente, porque eles conseguiram, depois de muitos anos, alcançar esta concepção de que há sim perdão para os pecados da humanidade. Só este relato foi motivo de eu glorificar a Deus. Então este é o poder e o reflexo da meditação. Eu gosto muito, inclusive, do nome do Instituto, Medita a Fé, não é? Porque a fé e o conhecimento do Evangelho, antes dele ser sentimento, ele deve ser compreendido. Durante muitos anos, por onde eu passei, para os lugares em que eu estive, eu procurei ministrar este ensino. Ou seja, antes de você sentir aquela emoção que o Evangelho traz, é preciso que se compreenda o que é o Evangelho. O que é isso? É fé consciente. Paulo escreveu isso em Romanos 12, dizendo que nós precisamos ter esta fé consciente, que Paulo chama do quê? Culto racional. Então o Evangelho, antes dele ser sentido, ele deve ser compreendido. Por isso que eu gosto muito deste nome, do nome do Instituto Medita a Fé. E eu louvo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui hoje. Temos lá fora também à disposição dos irmãos alguns livros. Nós, pela graça de Deus, vendemos pela editora mais de 60 mil cópias só neste ano. E isto não é por questão de lucro, não. Muito pelo contrário. É para louvar a Deus pelo avanço do reino. Hoje, um texto vinha pulsando o meu coração, queimando o meu coração. Não vou mentir, eu tinha na mente um outro texto bíblico, mas nos últimos 5 dias o Espírito Santo de Jesus colocou no meu coração outro texto. Eu convido a todos para lermos juntos a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós iniciaremos a leitura no verso 37 até o final do capítulo, até o 47. Vamos ler os 10 versos. Atos 2, do 37 ao 47. Atos dos Apóstolos, como eu sempre gosto de dizer, serve como uma dobradiça. A gente vem com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e a transição entre os 4 evangelhos para as cartas apostólicas é o que temos diante de nós hoje, são os Atos dos Apóstolos. Então é uma dobradiça, é uma transição dos 4 evangelhos
para a aplicação do que se aprende nos evangelhos, nas cartas apostólicas. Atos, assim como o evangelho de Lucas, que leva o nome do seu autor, tem o mesmo autor, todos sabemos, Lucas, um médico que na verdade não conheceu a Jesus. Ele foi um colaborador do ministério do apóstolo Paulo, mas ele não conheceu a Jesus pessoalmente. Mas isso não impediu que ele fosse chamado de discípulo ou de um evangelista, melhor dizendo, do Senhor Jesus. Como que ele conheceu? Ele fez uma verdadeira obra investigativa. O Evangelho de Lucas é uma obra investigativa. Ele foi entrevistando todos os homens e mulheres que haviam convivido com Jesus. Então, o Evangelho de Lucas é um trabalho investigativo. Os dados que ele tomou ciência, ele construiu este Evangelho, que é um Evangelho riquíssimo. Ele esteve com Paulo nas piores horas do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreve a sua segunda carta ao jovem Timóteo, que ele chamava carinhosamente de meu filho na fé, ele escreve uma carta que eu quero crer que estava regada por lágrimas. Então ele dizia que todos o haviam abandonado. Nesta segunda carta que ele escreve da antessala do martírio, ou seja, não muito tempo depois daquela segunda carta, Paulo foi sacrificado, foi decapitado. Ele não poderia ser crucificado porque era cidadão romano, inclusive, e tinha dupla cidadania. Então ele é decapitado, mas ele escreve uma carta a Timóteo dizendo: todos me abandonaram, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Um foi para um lado, Crescente para Dalmácia, Tito para outro lado, e ele escreve: só Lucas está comigo. Este Lucas esteve com Paulo nas piores horas. Paulo sentia a dor do abandono, que é uma das dores mais difíceis de serem suportadas. Aquele servo de Deus que empreendeu grandes viagens missionárias, plantou igrejas, no momento em que ele mais precisou de um rosto amigo, quando ele entra na sessão de julgamento, eu quero crer que Paulo passou o rosto procurando um rosto amigo. Ele não encontrou ninguém. Então ele escreve dolorosamente isso: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, só Lucas está comigo. E hoje, mais de 2000 anos depois destes textos, hoje, coincidentemente, algumas igrejas mundo afora celebram o dia de Lucas, ou o dia de São Lucas, como prefiram chamar, por conta da representatividade deste Lucas para o Evangelho do Reino de Jesus. Vamos ler então Atos 2, a partir do 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como será que viviam estes convertidos? É o que vamos ler a partir do 42. Estes novos convertidos
perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós temos diante de nós um texto, como todos sabemos, que fala do início da igreja primitiva, como a igreja se consolidou. E é disso que eu quero falar hoje. Qual é a marca da igreja genuína de Jesus? Qual é a marca desta igreja? Nós sabemos que a igreja somos nós, mas a igreja genuína de Jesus na terra, ela tem uma marca, ela tem características e adjetivos, e é disso que eu pretendo falar com vocês hoje. Antes é preciso fazer uma contextualização para quem não conheça. Jesus, ele tinha já passado pelo seu processo de sofrimento. Na altura deste texto, Jesus já tinha passado pela Via Crucis, já tinha sido crucificado, morto, sepultado, e ele ressuscitou ao terceiro dia, diz o texto, triunfante e glorioso, porque nem a morte o pôde reter. Após a ressurreição de Jesus, Jesus convive durante 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos sobre os valores do reino. Então, nós sabemos que durante 40 dias Jesus conviveu e apareceu para muitos irmãos. Depois destes 40 dias, Jesus faz uma promessa para os discípulos, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Por que isso? Porque Jerusalém estava repleta de pessoas de toda a parte do mundo que tinham ido para lá em ocasião da celebração da Páscoa. Então Jesus, ele morre, ele é crucificado na Páscoa, não é? E ressuscita no domingo, que nós chamamos domingo de Páscoa. Então Jerusalém estava forrada de peregrinos, de viajantes, de toda a parte da terra. Inclusive os discípulos, que em sua maioria eram galileus, da região da Galileia, uma região muito simples. Obviamente, terminando a festa da Páscoa, eles voltariam para a sua cidade. Então Jesus diz: não vos ausenteis lá de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E Jesus diz para eles: vocês foram batizados, ou João vos batizou com água, mas vocês dentro de poucos dias serão batizados com o Espírito Santo. Na sequência, então, ocorre o que nós chamamos de ascensão. Jesus sobe aos céus, assunto, ou seja, ele vai sobrevoando, ascendendo aos céus, diante dos olhos de todos. Um pouco antes dele ascender aos céus, os discípulos perguntam a ele, os apóstolos perguntam: Senhor, quando tudo isso vai se cumprir e o Senhor vai restituir o reino de Israel? Porque eles achavam que o reino do Messias seria um reino político, seria um governo estamental, um governo de Estado.
E Jesus diz: olha, não cabe a vocês saber os tempos, as épocas, as oportunidades que foram estabelecidas, fixados pelo próprio Pai. Mas olha o que Jesus diz na sequência: mas vocês vão receber o poder, ao descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, aqui onde nós estamos, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diz o texto que na sequência, então, Jesus foi elevado às alturas e uma nuvem encobre-o dos olhos de quem estava assistindo. E enquanto Jesus estava subindo, diz o texto de 1 de Atos, anjos, homens vestidos de branco, se puseram e disseram: Galileus, por que estáis olhando tanto para os céus? Este Jesus que subiu, do mesmo modo, ele virá e voltará. Assim se cumpre o processo de morte e ressurreição de Jesus e ascensão aos céus. Então, inaugura-se, a partir de então, uma nova era que nós chamamos de a era da igreja primitiva. Então, o que acontece? Os discípulos não poderiam voltar lá para Galiléia, eles ficam em Jerusalém por mais ou menos 10 dias, percebem? Quando eles ficam em Jerusalém, ou eles permanecem em Jerusalém por mais ou menos 10 dias, diz o texto que eles permanecem em oração, em união, num local lá, no cenáculo, esperando então o cumprimento da promessa do envio do Espírito Santo, ou seja, 10 dias depois, o Espírito Santo é derramado entre eles num evento, numa festa chamada de Pentecoste. Pentecoste. Nessa festa do Pentecostes, Pedro faz uma pregação, não é? Qual foi o tema da pregação de Pedro no Pentecoste? Não foi a extraordinariedade dos dons, não foi a indicação das línguas, não. O sermão de Pedro no Pentecostes foi um sermão cristocêntrico. A gente pode analisar Pedro iniciando o sermão, falando que todo aquele movimento das línguas como de fogo era de fato o cumprimento da promessa, da profecia feita pelo profeta Joel, que dizia que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E na sequência, Pedro prega um sermão, uma pregação cristocêntrica, ou seja, nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus. Este é o exemplo da igreja ainda hoje. As pregações e os sermões devem ser cristocêntricos. Isto não é exceção, isso é regra. E muitas vezes nas igrejas de hoje, isso está sendo visto como exceção, quando dizemos, ou quando alguém atesta, aquele pastor, aquele irmão, ele tem uma pregação centrada em Cristo, muitos veem isso como exceção, mas isto deve ser a regra da igreja genuína de Jesus. Um sermão, uma pregação numa igreja que não apresenta Jesus em nenhum momento da pregação não pode ser chamado de sermão bíblico. Não pode ser chamado de sermão de uma igreja genuinamente bíblica. O próprio Paulo dizia isso. O único tema da minha pregação é Cristo e Cristo crucificado. Este é um ponto alto. A igreja pode ser catalogada como evangélica, cristã, o que seja, mas se na pregação não existe a apresentação de Jesus
a qualidade de Jesus, as naturezas de Jesus corretamente, aquela igreja não pode ser chamada de igreja bíblica. E não tem como negociar isso. Neste ponto em que Pedro está pregando para aquela multidão, junto com os 11, havia uma multidão. O que era a igreja naquela altura? Qual era o número da igreja àquela altura? Vocês sabem? Eram 120 pessoas, apenas. 120 pessoas apenas é o que tinha sobrado, que estavam com medo de morrerem, com medo das afrontas. E estas 120 pessoas, incluindo Maria, mãe de Jesus, aquelas discípulas, os discípulos, a igreja de Jesus, nessa altura onde nós estamos aqui, vem cá comigo, você já vai entender. A igreja de Jesus primitiva começava com 120 pessoas. Quando Pedro começa a pregar este sermão cristocêntrico, vocês percebem que Pedro não faz apelo, Pedro não pergunta quem queria aceitar Jesus, vem à frente. Pedro não empreende nenhum show pirotécnico para deixar a pregação mais palatável, para deixar a pregação mais agradável. Pedro não coloca nenhum efeito profético além do que o texto trazia. Pelo contrário, Pedro é interrompido no meio da pregação por um grupo de pessoas, por um grupo de ouvintes, olha a expressão, muito comovidos. Por quê? O Evangelho de Jesus comove e compunge o coração das pessoas. Se esta pregação não te compunge, se o Evangelho de Jesus não te compunge, quando eu celebrava batismos em outra instituição, eu dizia, se o Evangelho de Jesus por si não é capaz de te comover pelo drama do Calvário, pelo drama da cruz, e para você dar um passo ao batismo, é preciso o pregador te chamar pelo nome, indicar teu sobrenome, falar teu CPF, onde você mora, onde você trabalha, te chamar apontando o dedo, cantando o hino que você gosta. É porque você não compreendeu o Evangelho do reino do Senhor Jesus. Percebe que a multidão, quando compreende, a multidão fica muito comovida, a multidão interrompe a pregação de Pedro. Eu quero enxergar no meio daquela multidão alguém levantando a mão e dizendo, ei, que faremos, irmãos? Diz o texto. Ou seja, o movimento veio do povo para frente e não da frente para o povo. O apelo veio do próprio povo. Pedro para de pregar o que pregava na hora e Pedro anuncia algo que a igreja se esquece de anunciar hoje. Muitas. Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para a remissão do pecado e vocês receberão o Espírito Santo. Vocês percebem como era a mesma pregação de João o Batista, quando ele surge no deserto, depois de 400 anos de silêncio profético, João Batista prega arrependimento e crença. Uma igreja genuína prega arrependimento e crença. Sem arrependimento é impossível ter remissão de pecados. E quando existe aquele movimento, e Pedro diz isto, eles começam a dizer, vocês devem se salvar desta geração perversa. E quando eles começam a crer, diz o texto que naquele dia, quase 3.000 pessoas se batizam. Uma igreja que tinha começado com 120, num só dia já reunia 3.120 pessoas, que nós vamos chamar do quê?
de cristianismo. E hoje, 2000 anos depois, qual é o número oficial do cristianismo, se comparado com aqueles 120 que deu início a este movimento cristocêntrico, cristológico? Hoje nós temos cerca de 2,4 bilhões de cristãos no mundo. Mais de 2 milhões de cristãos, 2 bilhões de cristãos no mundo. 31% da população global do mundo é cristã. Vocês conseguem enxergar, voltar lá atrás, enxergando aquele grupo de 120 escondido no cenáculo, aguardando o revestimento de poder, o envio do Espírito Santo, e hoje, uma entre 3 pessoas do planeta é cristã. Esses dias, um pastor, junto com um grupo de jovens, foi fazer evangelismo no Carnaval de Salvador. Porque o Evangelho é isso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação. Foram fazer evangelismo no Carnaval de Salvador, e aquele pastor, de uma forma muito peculiar, olha para uma senhora toda ataviada de baiana, turbante, colares no pescoço, não faz uma abordagem condenatória. Pelo contrário, como a senhora está bonita, como a senhora está bem vestida, bem trajada. Será que eu posso fazer uma oração pela senhora, para que quando a senhora esteja lá no desfile, a senhora não esqueça a letra, não esqueça o que você decorou? Pode. Então ela vem, o pastor com os meninos, ele faz uma oração carinhosa, amorosa por aquela senhora. Senhor, permita que quando ela estiver desfilando, ela não se esqueça da letra da canção que ela tem que cantar, mas que ela se lembre também que a alegria não é um estado, a alegria é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E que mesmo que o samba termine e a alegria acabe com o término do samba, que a alegria que só Jesus pode dar nunca termine no coração desta baiana. Quando ele termina a oração simples, num canto de pé, uma oração que não demorou mais do que 2 minutos, ela tira o turbante e diz: eu não vou mais entrar no desfile, porque eu sou uma cristã que desanimei, parei, me afastei dos caminhos do Senhor, e eu nunca imaginei que Jesus viria me buscar no meio do carnaval, antes de eu entrar no desfile de uma escola de samba. É este Jesus que está aqui neste evento hoje do Medita Fé, e que está engrossando este número de mais de 2 bilhões de cristãos espalhados pelo mundo, 31% da população global. Aquele número de 120 vai crescendo e vai crescendo, e o Senhor vai chamando. Na China, que o cristianismo é proibido, vocês querem saber? A China hoje, não no número oficial do país, mas existe um trabalho de missão Portas Abertas, nos mostra que a China hoje tem mais de 100 milhões de cristãos que funcionam em igrejas domésticas, funcionam de maneira clandestina. Cristãos que morrem por amor a Jesus. Existe um trabalho das igrejas que chama-se igreja sofrida ou igreja perseguida, e os cristãos que pregam o evangelho nestes países não alcançados, eles dizem assim: a gente não fala se a gente morrer, não, mas
Quando vamos morrer por amor deste Jesus? Glória a Jesus! Nós no Ocidente vivemos um cristianismo açucarado. Nós no Ocidente, no Brasil, que é um Estado laico, ou seja, não existe uma religião oficial, nós paramos por muito pouco. Nós paramos porque o irmão não sorri, porque o irmão não saúda. Nós nos afastamos deste Cristo que deu a vida por nós. Mas hoje, aqui, eu não quero me alongar, eu quero dizer que este número vai ser engrossado. Glória a Deus. E nós vamos sair daqui mais cristãos do que entramos. Vocês aceitam este convite hoje de viver, de sofrer por este Cristo, de falar dele? Um grupinho de 120, e que no auge das perseguições, nós estamos entrando agora, semana que vem, na semana que comemoramos o que chamamos de Reforma Protestante. Ninguém conseguiu parar estes cristãos. Ninguém. Quando Martinho Lutero tem a convicção da salvação pela graça e que da justificação pela fé, ou seja, que para ele alcançar a remissão dos pecados, ele não precisa pagar nenhuma liturgia, ele não precisa pagar nenhuma oferta para alcançar a salvação em Jesus. Ele estava num seminário católico, ele era um monge, não é? Era um monge. Ele tem esta convicção que só o Espírito Santo de Jesus pode dar e está te dando aqui hoje. E ele começa a pregar a justificação pela fé, e a igreja não aceitava. E a igreja pede que ele se retratasse. Ele dizia: eu sou cativo à minha consciência. Eu sou cativo às Escrituras. Surgiu então o que nós chamamos da Reforma Protestante. Homens morreram anteriormente à Reforma Protestante, os pré-reformadores, outros morreram na égide da Reforma Protestante, outros depois da Reforma Protestante, mas não se calaram. Não se cale. O irmão Juliano não se calou. O cristão não se cala, e ele trabalha para o avanço do reino dos céus. Isso é glorioso, porque cristianismo não é para quem quer que tudo vá bem. Cristianismo não é uma ponte para a prosperidade. Cristianismo não é terminar um sermão e você foi agradado no sermão. Se você vai na tua igreja ao domingo e o sermão que é ouvido lá não te afrontou em nenhum ponto, pelo contrário, massageou o teu ego, desconfie. Tem alguma coisa errada. O evangelho, antes de ser de conforto, ele deve ser de confronto. Se o sermão não te incomodou, se o sermão não te atingiu arduamente, em nenhum ponto existe alguma coisa errada com o teor, com o pregador, com a igreja ou com você. Estas são algumas marcas da igreja genuína, algumas marcas desta igreja que foi crescendo. E como viviam estes primeiros convertidos? Primeiro, perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? É não aceitar outro ensino a não ser o ensino da palavra de Deus. O que é o ensino dos apóstolos? É manter o que os apóstolos ensinaram. Ou seja, uma igreja genuinamente bíblica, ela expõe fielmente as Escrituras e considera a Bíblia como a palavra de Deus, e considera que não existe outra fonte que se contrapõe às Escrituras. Vocês percebem?
Esta é uma das marcas da verdadeira igreja. O que mais que nós podemos falar? Mas se alguém teve uma revelação, se alguém teve uma revelação com alguma determinação do que eu devo fazer, surge o que nós chamamos no direito, eu sou advogado, eu posso dizer, algo que se chama conflito aparente de normas. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe a Constituição Federal, é a lei máxima do país. Se naquele tema, transporte, por exemplo, a Constituição Federal falou daquele assunto, e em paralelo uma lei estadual e uma lei municipal também falaram daquele assunto, mas não concordando com o que a Constituição Federal falou, qual das três leis vai triunfar sobre a outra? Constituição, lei estadual ou a lei municipal? Qual? Constituição Federal. Então, em qualquer conflito aparente de normas na tua vida, a Bíblia deve ser a sua única base de fé e conduta. Como que o irmão vai interpretar qualquer manifestação que se diga profética ou revelacional? Com a Bíblia. Ou seja, a igreja cristã, ela é eminentemente bíblica. Você deve perseverar no ensino dos apóstolos. Não saia disso, não fuja disso. Paulo dizia, mesmo que um anjo de luz te anuncie outro evangelho, mesmo que daqui a um tempo eu mesmo volte aqui e fale, olha, aquele primeiro evangelho era mentiroso, esse aqui agora é verdadeiro. O que Paulo dizia? Este outro evangelho deve ser anátema, maldito. Então a igreja primitiva e a igreja genuína deve perseverar na doutrina dos apóstolos. A igreja genuína, ela deve ser uma igreja que ora. Não existe pregador se ele não tiver vida de oração. Se o pregador que se destaca não tem vida de oração, ele é infrutífero, ele é infértil. É um espetáculo, é um show. A igreja verdadeira faz reunião de oração. A igreja de Jesus é uma igreja que ora, é uma igreja que parte o pão, e é uma igreja que é acompanhada de prodígios, maravilhas. Vocês percebem como aquela igreja cresceu? Eles conviviam, eles tinham tudo em comum, eles vendiam as propriedades que tinham e distribuíam os bens à medida que eles enxergavam que o irmão tinha necessidade. Perceba que não se buscava uma revelação, porque as necessidades muitas vezes elas são manifestas. Se a dor do teu irmão não dói em você, se a dor do teu irmão não cerra as tuas entranhas, se para você suprir alguma necessidade do teu irmão, você tendo ele não, você depende de revelações adicionais, sinais miraculosos, você não compreendeu o evangelho da graça. Um dos apóstolos diz, aquele que sabe o bem que tem que fazer e não o faz, comete pecado. Marcas da igreja genuína. Eles diariamente perseveraram unânimes onde? No templo. O cristão tem vida devocional na igreja. O cristão, ele encontra uma igreja bíblica, pode ser que não seja perto da casa dele, mas seja perto da Bíblia. O cristão verdadeiro persevera no templo. Encontre esta igreja, encontre, não seja um desigrejado. Procure um lugar que vai te acolher, vai cuidar do irmão. Era a marca da igreja primitiva. Eles partiam o pão de casa em casa, ou seja, a igreja verdadeira tem comunhão uns com os outros, celebram a ceia. A igreja verdadeira, ela celebra corretamente os sacramentos. Eles tomavam as refeições com alegria, com singeleza de coração, ou seja, eles eram irmãos simples. E eles louvavam a Deus.
e contavam com a simpatia do povo. O que isso quer dizer? Não era a simpatia do grupo de cristãos. Eles eram tão especiais que eles contavam com a simpatia até dos que não eram cristãos, até dos que eram de fora da comunidade cristã. Estas são as marcas da igreja genuinamente bíblica. E o texto termina: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor vinha trazendo no meio deles os que iam sendo salvos. Era disso que eu queria falar com vocês hoje, nessa tarde. Pode ser que o teu coração esteja entristecido, desanimado por questões difíceis da sua vida, mas hoje o Senhor te chama para uma nova vida em Cristo. Não aceite nada que não esteja contida nisso. E só para eu concluir, para terminar já esta conversa que eu estou tendo com vocês, eu quero só fazer uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Vocês vão se lembrar que o povo de Deus saíram do Egito na Páscoa. Não foi assim? O povo de Deus, os hebreus foram retirados do Egito na Páscoa. Já celebraram a Páscoa no deserto. Este povo viajou por mais ou menos 40 dias. Mais ou menos 40 dias de viagem, este povo para num lugar para celebrar a festa das semanas, o Pentecostes. Quando o povo, na viagem, para celebrar o Pentecostes, naquela ocasião, 40 dias mais ou menos depois que eles haviam saído do Egito, o que Deus faz? Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos para Moisés. Percebem até aqui? Pois bem, vamos agora para o novo. Jesus morre e ressuscita no final de semana da Páscoa. Jesus é a nossa saída do Egito. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, Jesus é o nosso intercessor, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus é o autor da vida, é o verdadeiro Deus, é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Ninguém pode roubar este lugar que é exclusivo de Jesus. Nenhum grupo, nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma filosofia pode roubar esta exclusividade que é de Jesus. Ele é a tua Páscoa. Ele ressuscita, fica por 40 dias com os discípulos, estou fazendo um resumo de tudo que falamos aqui, ensinando os discípulos por 40 dias. Então ele diz para os discípulos: não vos ausenteis de Jerusalém, de lá, e lá vocês vão ser revestidos de poder e vocês vão ser testemunhas minhas em toda a terra. Não é isso? Sobe aos céus, depois de 10 dias, é o Pentecostes, que traduzido quer dizer 50, o Espírito Santo é derramado sobre o povo que ali estava. E hoje ainda nós somos chamados de templos do Espírito Santo, não é isso? Então a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas quando Jesus dizia: olha, eu vou derramar poder sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em toda a terra, eu quero falar com vocês o significado da palavra testemunha. A palavra testemunha não quer dizer poderoso. A palavra testemunha não queria dizer que eles iam ser melhor do que os outros. Um dos possíveis significados da palavra testemunha, usada por Jesus, falando aquele grupo de primeiros cristãos, era mártir. Vocês vão sofrer por mim.
E este evangelho será anunciado em toda a terra. Hoje o Espírito de Jesus está aqui, neste evento do Medita Fé. Você aceita ser chamado por Jesus para ser testemunha dele em toda a terra, sofrer por ele, perder por ele, acreditar que ele veio trazer espada, ou seja, é escolha, é discipulado, segui-lo é discipulado. Aceita? Hoje o Senhor está derramando do poder dele, do poder do Espírito Santo. E os irmãos e as irmãs que estão aqui ouvindo este anúncio, aceitam ser anunciadores deste Jesus em toda a terra. Não aceite outro no lugar dele. Não aceite outro roubando a exclusividade dele. O escritor de Hebreus gastou muito tempo escrevendo uma epístola que apresenta Jesus superior aos profetas, Jesus superior a Moisés, Jesus superior a Abraão, Jesus superior aos patriarcas, Jesus superior aos anjos, aos arcanjos, aos querubins, ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento, Jesus superior ao sistema araônico do Antigo Testamento. Jesus é preeminente a tudo, e hoje, aqui neste evento do Medita Fé, ele te chama para ser testemunha dele. Não aceite ninguém que usurpe o lugar que é de Jesus na tua vida. Idolatria não é só alguém que se ajoelha para fazer oração diante de uma imagem fabricada. Idolatria é quem ocupa no teu coração e no nosso coração o primeiro lugar da nossa vida. É aquela primeira pessoa que você pensa, pessoas, coisas, situações, que está no altar da primazia da tua vida. Uma igreja pode ser a nossa idolatria. Quem está neste altar? Quem está no primeiro lugar da tua vida? É assim que vai terminar esta minha fala aqui hoje. Quem está no primeiro lugar da tua vida? Um filho, a mulher, o marido, a igreja, o trabalho, o dinheiro, o lucro. Quem está no primeiro lugar da tua vida? Este é o teu ídolo e que precisa e que vai ser derrubado hoje aqui, neste encontro do Medita Fé. Quem está no primeiro lugar da tua vida? Este lugar é de Jesus, que esteve retratado em toda a epístola aos Hebreus. É este que vai retomar a prioridade na tua vida. Fale de Jesus, ensine sobre Jesus. Onde você passar, anuncie o reino de Jesus. Esta igreja vai crescer, os cristãos vão crescer nas arenas. Cercado de leões, estes cristãos não negaram a Jesus. Muitos foram sacrificados e mortos como testemunhas de Jesus, como Estevão falou de Jesus até o fim. Bendito seja o Senhor. E diz que Estevão viu os céus abertos e viu o Filho do Homem já à destra de Deus, de pé à destra de Deus. E os algozes de Estevão, diz que o texto que eles cerravam os dentes, e os algozes de Estevão diziam: ele tem rosto de anjo. O rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo. Foi caluniado, pagaram testemunhas para mentir contra Estevão, e ele não parou de dizer que amava a mensagem da cruz, como um hino que muitos cantam e deve ser repetido por cada um de nós. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Estevão já sangrando, apedrejado, prestes a morrer, o verdadeiro cristão ainda arrisca a última oração. Estevão cai ajoelhado, sangrando, em meio à dor, faz a última oração, repetindo a oração de Jesus na cruz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
Aleluia! Cristianismo é sofrimento, é renúncia, é tomar a cruz e segui-lo. Mas hoje há uma nuvem de glória que te chama, não para uma igreja. Você pode escolher a igreja que você quiser. Não, o Espírito de Jesus te chama para este chamado. Vem engrossar este número dos verdadeiros cristãos e que amam a Deus e o servem em espírito e em verdade. Se te incomoda ouvir de Jesus, você não faz parte deste número de mais de 2 bilhões espalhados pela terra. Se a pregação na tua igreja, quando ela fala de Jesus, ela te incomoda, porque você precisa que você esteja no centro do culto, no centro da pregação. Você pode ser membro, você pode participar da ceia lá, você pode ter um histórico familiar tradicional, mas você não pode ser chamado de cristão e de cristã. É forte, mas o Evangelho é isso, é dinamite, dínamos, é dinamite. O Evangelho tira as coisas do lugar, e quando nós compreendemos o Evangelho pelo Espírito Santo de Jesus, alguém diz: eu não consigo voltar atrás, é um caminho sem volta. Este Evangelho pode explodir no teu coração hoje. O Evangelho pode explodir no teu coração hoje como uma dinamite que vai mudar a tua vida, como mudou a vida dos apóstolos, de Lucas. Pode? Então hoje, aceite este chamado e vá falar deste Jesus. Era o que eu tinha para falar com vocês. Muitos me conhecem. Eu faço um trabalho também nas redes sociais para falar do Evangelho, num canal chamado Resplandecente Farol. Mas atualmente eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Rogo orações por mim, minha casa, minha família, e vou orar por cada um dos que aqui estão. Deus abençoe.